Muito bom dia, amigos do canal R1, estamos retornando ao vivo com vocês da plataforma marítima de Tramandaí. Manhã de sábado, um sábado com o tempo semiaberto, né? Um tempo bastante acinzentado que não afugentou aqueles que buscaram o litoral norte para passar esse feriadão. Quinta e sexta, que passou agora, excelentes dias, né, para o pessoal curtir uma praia, mas a previsão para o sábado e para o domingo não é boa. Nesse momento, ainda assim, há alguns populares que estão por aqui curtindo as areias da praia, poucos curtindo as ondas do mar e alguns lá dentro mesmo do mar surfando. Temos sempre essa atividade, né, do surf aqui no litoral norte gaúcho. Mas hoje o que chama atenção é justamente a areia, né, a faixa de areia bastante povoada, né, para um sábado que está meio xoxo, né, chove não molha, enfim, um tempo que claramente, né, mostra que vai chover daqui a pouco. Mas ainda assim isso não afugentou nem um pouco as pessoas que estão aqui curtindo um pouco da faixa de areia. Os quiosques a todo vapor, né? Abertos, vendendo caipirinha, vendendo gelo para quem quer, vendendo água de coco, pastel, milho, tudo, aquela comida tradicional de faixa de areia, né? Você encontra por aqui. E outra coisa que também me chamou a atenção, né, que todo verão tem e às vezes acaba passando despercebido, são os picolezeiros, né, passando com seus carrinhos aí, buzinando, né, chamando o pessoal, gritando. Então é uma coisa que a gente tem muito durante o verão, né, que no inverno a gente não tem, às vezes não percebe, né, como é legal esse trabalho. É uma das cores do verão, né, alguns dos charmes do verão é realmente a nossa atividade comercial que muda muito. Para você que está chegando, um bom dia, nos diga de onde você está nos acompanhando, como está o clima aí na sua cidade, na sua região. Importante para a gente saber, né, como está você aí do outro lado da telinha. Fale pra gente, o litoral tá com essa cara. Quero saber da região metropolitana, se está com cara de chuva, se não tá, se já está chovendo. Soube que teve até umas pancadinhas de chuva essa noite no Imbé. É verdade? Comenta aí com a gente, tá? Bom, vamos falar um pouquinho hoje, tá, pessoal, sobre dois casos que aconteceram no Rio Grande do Sul. Um deles aconteceu aqui na capital dos ventos, em Osório, né, de uma prisão de um foragido da justiça. Iremos comentar também sobre um caso que aconteceu ontem, né, na manhã de ontem, na região metropolitana, entre Canoas e Cachoeirinha, da localização de um corpo. Porém, essa história é muito mais complexa do que parece, tá? É uma execução que já tem um motivo e vocês vão entender tudo isso agora no canal R1. Vamos começar então por ordem cronológica, né? Vamos até a divisa entre Canoas e Cachoeirinha, ali no Distrito Industrial. Pois bem, pessoal, no Distrito Industrial foi localizado um corpo na manhã de ontem, por volta ali das 9 horas da manhã. Mas por quê, né, que eu digo que essa história não é tão simples quanto parece? O corpo era de um homem. Esse homem estaria com suas calças abaixadas até a altura da sua panturrilha e com 7 disparos de arma de fogo. Nitidamente foi uma execução. Mas por quê? Esse homem em específico, ele estaria sendo investigado por um caso relacionado a um abuso sexual de uma criança de apenas 2 anos de idade, que aconteceu ainda essa semana em Canoas. Esse homem foi retirado da sua casa por 5 homens armados que o colocaram dentro de um carro, levaram até essa zona chamada, né, conhecida como Distrito Industrial, entre Canoas e Cachoeirinha, e o executaram. A polícia também trabalha com a hipótese que ele teria sido abusado sexualmente antes de ser executado. E como eu disse, ele é um dos suspeitos de um abuso de uma criança de apenas 2 anos de idade. Porém, né, essa história desse abuso dessa criança é muito complexa, tá, pessoal? Uma história que a polícia está investigando. Porque essa criança teria sido abusada pelo próprio pai e pelo tio, que seria, né, esse tio, essa pessoa que foi executada. Pois bem, o pai foi preso, né, e no momento da sua prisão ele disse, né, para os policiais, confessou o crime. Porém, logo depois já se disse que não tinha sido ele, mas enfim, está preso, né, está à disposição da justiça. Porém, o homem, né, que foi executado, esse tio dessa criança, também teria participado do abuso e não tinha sido preso. Porém, a população, né, alguns populares, decidiram então fazer, né, justiça com as próprias mãos. Pegaram esse homem então na noite de quinta-feira. 5 homens invadiram a casa dele lá no município de Canoas, todos armados. Colocaram ele à força dentro de um carro, levaram ele para esse local mais afastado, né, essa divisa ali entre Cachoeirinha e Canoas, e o executaram com 7 disparos de arma de fogo. O homem, com 24 anos de idade, foi localizado morto na manhã do outro dia, ou seja, sexta-feira. Ontem pela manhã, então, o corpo foi localizado, policiais isolaram a área e começaram as investigações. Obviamente, né, não precisa ser um grande Sherlock Holmes para entender que é uma execução relacionada com esse caso de abuso sexual.
A mãe dessa criança também está sendo suspeita, né, desse crime por ter sido conivente, né, com esse tipo de atividade. Os avós dessa criança já têm passagens também por esse tipo de crime. Então é uma história muito, muito complexa, né, uma história que a polícia está apurando e encaixando, né, as pecinhas desse quebra-cabeça para tentar solucionar o caso. Mas vamos falar realmente do que importa, que é o estado dessa criança. Essa criança de apenas 2 anos de idade está em estado grave no hospital, tá? Foi levada para o hospital ali de Canoas mesmo. Ficou em estado grave, por quê? Porque além da questão do abuso sexual, ela foi intoxicada com cocaína, tá? Foi localizado junto da criança no momento que ela foi resgatada, sêmen, né, que seria do pai e provavelmente do tio também, e ali uma certa quantidade de cocaína, e a criança acabou sendo intoxicada por essa substância. Ela está em estado grave, mas está estável, ou seja, o estado dela não é fácil, mas ela foi estabilizada pelos agentes de saúde. Então é uma situação que está sendo monitorada de perto, é um caso que parou o Rio Grande do Sul, está todo mundo de olho nessa história, e é uma novela que ganha mais um capítulo agora com a execução desse suspeito. Morto com 7 disparos de calibre 9mm, tá? Foram as munições encontradas junto ali dessa vítima, né? Que seria esse suspeito deste crime terrível, né? Mais um dos envolvidos nesse crime terrível de abuso dessa criança de 2 anos de idade, e a população fazendo justiça, né, com as próprias mãos. Acabou que o homem então foi morto a tiros. Uma situação bem complicada, né? Uma situação bem complicada que o canal R1 está monitorando de perto, atrás de novas informações sobre este caso. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos retornar aqui para o litoral norte gaúcho, vamos até a capital dos ventos, vamos até a cidade vizinha aqui de Osório. Pois bem, tá, pessoal, em Osório tivemos uma prisão na noite de ontem, sexta-feira, relacionada aí a um foragido da justiça. O homem, natural de São Leopoldo, estava trafegando, né, tranquilamente pela BR-101 quando foi abordado. Acontece que a PRF tem feito maiores abordagens na 101 e em nenhuma dessas abordagens localizou esse homem, que já tinha, né, um mandado de prisão em aberto por vários dos crimes, tá? Sejam eles posse de arma, tá? Arma de uso restrito, roubo. O cara era ladrão, ele gostava de assaltar postos de gasolina, né, para vocês terem uma noção. Já tinha esse tipo de passagem pela polícia e estava com os mandados abertos por roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, gente boa o cara não era. Já tinha, né, algumas investigações rolando por estar envolvido, né, em facções criminosas, e fato é que foi preso ontem então, e o veículo que estaria com ele foi apreendido, né? Estava bem belo dirigindo rumo ao litoral norte gaúcho quando foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 aqui no município de Osório, né, na capital dos ventos. Menos um, e é a segunda prisão recente, tá, pessoal, de foragidos da justiça na 101. Então a gente está vendo um trabalho agora mais técnico, né, mais objetivo por parte da Polícia Rodoviária Federal, que vira e mexe, né, faz grandes apreensões no nosso litoral norte, sendo em Torres quanto em Osório também, né, nos postos aí onde tem as suas fiscalizações. Fiscalizações essas que são muito importantes, né? A população civil tem que entender que existe, né, a fiscalização para arrecadação, né? Vão catar para dar multa, isso existe, né, é um fato. Mas também existem essas outras operações que visam justamente buscar esses criminosos que estão fugindo de um local para o outro, se transportando, se locomovendo, né, transportando algum material ilegal da região metropolitana para o litoral, do litoral para a região metropolitana, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Então a Polícia Rodoviária Federal é muito assertiva em fazer essas fiscalizações. Quem não deve, não teme, muita gente inocente aí passa tranquilamente pelas estradas, mas criminosos não podem, né? Tem que sentir sim o medo, e aí é pesar a mão da justiça sobre esses criminosos, como esse caso desse homem aí que estaria foragido, natural de São Leopoldo, né? Comete seus crimes lá na região e vem folgar no litoral no feriadão. Essa aí não colou, foi presa então pela Polícia Rodoviária Federal. Bom, pessoal, vamos mostrar um pouquinho do mar e dar um alô para esse pessoal que está participando junto com a gente. O mar hoje que está belíssimo, né? Um mar pré-chuva, um mar aí realmente que está muito convidativo, né, pessoal? Esse mar verdinho, verdinho, água clara, cristalina, tempo realmente bem complicado, né? Um tempo que parece que vai chover a qualquer momento, tempo acinzentado, e é essa mesma previsão, né, que chova a qualquer momento. Bom, vamos mandar um alô aqui pro pessoal, mas antes tem que falar o seguinte, tem que fazer um convite para vocês, tá, pessoal? No dia 31, na virada de ano, nós teremos um super almoço, perdão, um super jantar, né, aqui na plataforma marítima de Tramandaí, onde o Ricardo Refeições
né, que é ele que possui aqui um restaurante, um dos melhores da cidade, diga-se de passagens, vai estar organizando um jantar esse que vai contar com muita comida boa, tá? Muita comida boa, são 60 convites, né? Tem que pedir já rápido o seu, porque o tempo já está acabando. No dia 31, a partir das 9h30, vai ser servido então esse jantar, R$ 70 por pessoa. Criança até 8 anos de idade não paga, até 12 anos paga apenas 30. E olha, pelo que ele vai servir aqui, vale a pena, tá, pessoal? É um valorzinho bem em conta, porque logo depois de jantar você pode dar um pulinho aqui para fora e assistir a queima de fogos direto do mar. Pois é, isso é incrível, né? A queima de fogos de Tramandaí, que deve acontecer, como sempre acontece, com os fogos sendo lançados aqui pela plataforma, né? Então você vai ter uma vista privilegiada se participar, né, desse jantar aí do Ricardo Refeições. Pois bem, vamos mandar um alô aqui para esse pessoal, para a Ivone que está por aqui, para a Isabelle, para a dona Lúcia que está por aqui também, para a dona Mariana, né? Nós tivemos no início um probleminha com a nossa conexão e tivemos que encerrar uma live de forma meio precoce, mas retornamos agora de novo, tá, pessoal? E essa live vai ficar disponível aqui para você assistir depois. Se você perdeu as notícias que nós passamos agora há pouco, não tem problema, a gente já vai encerrar por aqui e vai ficar disponível, você pode assistir essa transmissão de novo. Se você é daqueles que curte assistir na telinha da sua televisão, né, no conforto aí do seu sofá, da sua cama, deitadinha, assistindo direto na televisão, fica tranquilo que logo mais vai para o YouTube também. Então, né, você tem essa disponibilidade aí de assistir o canal R1 em várias plataformas, certo? Muito obrigado então pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai se despedindo direto aqui da plataforma marítima de Tramandaí. Alan Júnior, e as imagens é de Luiz D'Ambrosi.